E aí, pessoal, tudo bem? Nessa terceira aula de campo elétrico, nós vamos resolver alguns exemplos, né, adicionais, outras cobranças, outros tipos de informação com relação ao campo elétrico, que vai ser o R5, o R6 e o R7. Acompanhe comigo na página 67 do livro de vocês, ou se tiver outro modelo de livro, seria a página 48. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Nesses três exercícios, a gente começa a estudar campo elétrico numa perspectiva de capacitores, que são duas placas carregadas com cargas elétricas. E aí sempre a gente vai estudar o miolo delas, o que está acontecendo, colocando uma partícula, uma carga de prova nessa região. E essa é a ideia então desse grupo de exercícios. Então vamos começar pelo R5, vamos ver o que acontece, e aí a gente vai resolvendo os demais. Então, o R5 ele fala assim: entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais opostos, atua um campo elétrico que tem o valor de. Então, ele dá o valor do campo elétrico 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. E aí ele pergunta, qual o módulo da força elétrica que atua sobre uma partícula? Então ele quer saber qual é a força. E ele dá a partícula que tem uma carga de 2 vezes 10 a menos 10 coulombs, que é colocado exatamente em algum ponto entre essas placas. Então, é um exercício bem simples. Praticamente ele deu duas informações, que é a terceira, então basta aplicar a fórmula, não precisa nem pensar muito sobre a temática. E aí, que fórmula que eu uso? Aquela que relaciona campo elétrico e força elétrica. Então, vou colocar aqui do lado. Força elétrica vai ser igual ao campo vezes a carga de prova. E aí, substituir os valores. O campo ele me deu 4 vezes 10 a quinta. Carga de prova também ele me deu o valor 2 vezes 10 a menos 10. E aí, multiplicando um pelo outro, 4 vezes 2 vai dar 8. 10 a mais 5 com menos 10, eu tenho 10 a menos 5. Unidade de força, Newton, pronto, achei qual é a força que existe então, que vai existir sobre a partícula colocada nessa região entre as placas carregadas que tem um campo elétrico ali entre elas. Então, um exercício bem simples para a gente começar o aquecimento. Só para lembrar a formulinha. Agora vamos fazer o R6, e aí no R6 tem um pouco mais de 1 grau de complicaçãozinha a mais. Então, o que está acontecendo? Ele vai dar uma figura para a gente. Então, eu vou desenhar a figura, que vai ser exatamente as placas carregadas, aonde ele mostra que aqui em cima eu tenho cargas positivas, aqui embaixo eu tenho cargas negativas. Ele fala que existe uma distância D entre as placas e tem uma partícula que está por aqui mais ou menos, nessa região. Vamos lá, o que ele vai falar aqui para a gente então de informação? A figura representa uma situação de campo elétrico de intensidade de 5 vezes 10 a 8 newton por coulomb. Então ele me deu o campo elétrico da região, 5 vezes 10 a 8 newton por coulomb, e que existe aqui entre as duas placas, nessa região intermediária, entre as duas placas separadas por uma distância D, onde ele disse que o D é 8 milímetros. Não está em metro, então eu preciso fazer a conversão. Passando milímetro para metro, troca pelo 10 a menos 3. Então isso daqui é igual a 8 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto, está convertido. E ele fala que uma partícula de massa, então ele vai dar a massa dessa partícula que está aqui desenhada, valendo 4 vezes 10 a menos 15 quilogramas, já está na unidade padrão, não preciso converter, que às vezes está em grama, aí preciso passar para quilograma, mas ele já deu em quilograma, então
facilitou o trabalho, e diz que essa partícula tem carga positiva de mais 2,4 vezes 10 a menos 18 coulombs. Então aqui estão todas as informações que o exercício passa para a gente. Aí fala que essa partícula, então, que tem essa massa e essa carga positiva, ela é abandonada do repouso, ou seja, coloco ela aqui, solto, certo? Do zero, para ver o que ela vai fazer, e próxima à placa positiva. Então ela está colocada não no centro, não embaixo, ela está colocada exatamente aqui em cima, próxima à placa positiva, como ele mostrou no desenho. E aí ele pede para calcular. Item A. Qual é o módulo da força elétrica a qual a partícula fica sujeita? Antes de fazer esses cálculos, eu vou responder uma pergunta que eu acho que ele não fez essa pergunta, mas tem alguns exercícios que vão fazer. E aí já é bom a gente discutir um pouquinho sobre isso nesse exercício. Ele me disse o valor do campo elétrico que existe na região, só que isso é um módulo, é um número. Ele não deu a direção e o sentido. Eu tenho como rastrear isso. Então, para onde aponta esse campo elétrico que vale 5 vezes 10 a mais 8? Lembrando, eu tenho em cima cargas positivas, eu tenho embaixo cargas negativas, então a carga positiva é onde o campo nasce e a carga negativa é onde o campo morre. Então, aqui eu tenho o campo de afastamento e aqui eu vou ter campo de aproximação. Como as duas têm uma região intermediária, onde vai fazer a soma vetorial, então eu tenho que o campo elétrico da região aponta exatamente nessa direção e sentido. Ele vale isso que o exercício disse, e se ele pedisse para informar qual é a direção e o sentido do campo elétrico entre as placas, é exatamente apontando para baixo, porque o positivo afasta e o negativo aproxima. Então, essa é a representação do campo elétrico. E aí eu tenho uma partícula, então, que ela é positiva. E se ela está colocada perto de uma carga positiva, ela não vai querer ficar aqui, porque aqui vai ter uma força de repulsão. E ela vai querer vir para baixo, que estão as negativas, onde ela vai sentir uma força de atração. Então, se pedir para desenhar qual é a força elétrica que surge nessa partícula, quando eu coloco ela nessa região do campo elétrico, vai surgir exatamente uma força também apontando para baixo, porque a partícula quer descer, se afastar das positivas e se aproximar das cargas negativas que estão na placa ali de baixo. E aí, voltando à pergunta, ele pediu para calcular qual é o valor da força elétrica que vai ficar sujeita então na partícula. Eu já desenhei, então agora vamos calcular. Para calcular essa força elétrica, eu vou usar a mesma formulinha daqui. Força elétrica é igual a E vezes Q. Campo elétrico eu tenho 5 vezes 10 oitava. Carga de prova eu tenho também, positiva, 2,4 vezes 10 a menos 18. E aí basta multiplicar um pelo outro. 2,4 vezes 5, isso daqui vai me dar o valor de 1,2. E aí 10 a mais 8 com 10 a menos 18 vai ser 10 a menos 10. Então ficou, aliás, aqui não é 1,2, aqui é 12. Tá 12. 12 vezes 10 a menos 10 newtons. Então, unidade de força. Eu posso converter, deixar isso aqui em notação. Então, diminui uma casa, e aí de 12, aí sim vira 1,2. Deixa eu só colocar aqui, isso é a força, para eu finalizar o exercício. Então, aqui eu tenho que eu estou calculando o que é o F. Então, vou fazer a anotação. De 12 vai virar 1,2. Se esse número diminui, esse aumenta. Aumentar é se aproximar do zero. Então, era 10 a menos 10, fica 10 a menos 9 newton. Esse é o valor, então, da força que a partícula vai sentir. Lembrando que esse é o valor numérico, o módulo, a direção e o sentido, eu já rastreei antes de começar esse exercício. Aí no item B ele quer saber qual é a aceleração adquirida pela partícula. Então ela vai vir para baixo, mas vai vir acelerando com que valor numérico? Então, para calcular isso, eu uso a formulinha física meu amor. Aonde a força eu tenho?
é o que eu acabei de calcular, que vem de origem elétrica. Então, 1,2 vezes 10 a menos 9. A massa, ele me deu também no enunciado, é 4 vezes 10 a menos 15. E a aceleração é o que eu quero descobrir. Então, quem está multiplicando A, passa para o outro lado, dividindo. Então, 1,2 vezes 10 a menos 9, dividido por 4 vezes 10 a menos 15. Para resolver isso, o que eu posso fazer? Eu posso mexer na notação disso aqui de novo, porque daí fica fácil dividir 12 por 4, ou 1,2 por 4 vai dar 0,3, porque 12 por 4 dá 3. Então, como é 1,2, isso aqui vai me dar 0,3 vezes, e aí o expoente. O que eu posso fazer aqui? Aqui embaixo eu tenho 10 a menos 15, então vai subir com sinal contrário, 10 a mais 15. E aí 10 a mais 15 com menos 9, eu vou somar os dois, então vai dar mais 6. Como eu quero achar a aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da aceleração que a partícula vai sentir. 0,3 vezes 10 a mais 6 metros por segundo ao quadrado. Deixando a notação de novo, eu posso aumentar essa casa. Então aqui é 0,3, vira 3, aumentou. Esse daqui vai diminuir, 10 a mais 6, diminui uma casa, fica 3 vezes 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que a partícula sente. Respondido o item B. E se pedir para apontar, a aceleração é na mesma direção da força, porque ela vai acelerar querendo vir para baixo. E é isso, o R6. Então, essa foi a última pergunta que ele fez. Para finalizar, nós vamos fazer o R7. Então, vou colocar aqui o valor. E aí vamos ler o que ele fala para a gente. No R7 ele fala que uma partícula de massa, então vamos anotando aqui as informações, ele me deu a massa da partícula, que é 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas, também já está na unidade correta, não preciso converter. Tá? Eletrizada com carga negativa, então aqui a carga vai ser menos 1,5 vezes 10 a menos 16 coulombs. E fica em equilíbrio quando colocado em uma região em que atua um campo elétrico uniforme, formado entre duas placas paralelas, como o desenho aqui de cima, e de sinais opostos. Aí ele pede para você representar a situação e determinar o módulo do campo elétrico. Então vamos primeiro começar a desenhar essa situação. Eu sei que existem duas placas. E eu sei que eu estou colocando entre elas uma partícula negativa. E essa partícula negativa, deixa eu fazer mais para baixo, eu vou precisar fazer uns vetores aqui desenhados. Então vamos lá, vou colocar aqui de novo aqui essa placa, vou colocar outra placa aqui embaixo, e aqui eu vou colocar então a minha partícula negativa, que é o Qzinho, que ele me disse que ela é negativa. Então, está aqui o Qzinho. Eu não sei qual é o sinal de cargas que tem em cada uma das placas, eu sei que é oposto. Então, se uma é positiva, a outra é negativa, só que vice-versa. Eu preciso tentar rastrear que tipo de carga tem em cada uma delas. Essa partícula tem massa. Então, se ela tem massa, ela vai ter força-peso. E força-peso sempre aponta para baixo. Então, posso colocar já essa informação de força-peso apontando aqui para baixo. Ele disse no enunciado que a partícula vai ficar parada. Então, se só existir força-peso, ela vai descer. Tem que ter alguma força apontando para cima que anule a força-peso para que ela consiga ficar paradinha ali. Como não tem chão, não tem normal. Como não tem corda, não tem tração. Então, como tem campo elétrico, vai ter uma força elétrica. Então, essa força elétrica tem que apontar para cima, porque ela precisa anular essa força-peso e ficar parada. Se as duas apontar para baixo, ela vem com tudo. E aí, se a força elétrica apontar aqui para cima, eu consigo deixar as duas iguais
e aí a partícula não sobe nem desce, ela fica flutuando nessa região. E aí vem as consequências. Se eu disse que a força elétrica é para cima, é porque essa partícula negativa quer vir para cima. Então, que tipo de carga tem que ter nessa placa? Não pode ser negativa, porque se for negativa, é repulsão. Então aqui tem uma força de atração. Lembrando, uma coisa levou a outra. Primeiro eu vi que ela tinha massa, que ia gerar uma força-peso que aponta sempre para baixo. Criei uma força que anula a força-peso, que tem que ser elétrica, e por acaso ela aponta para cima. E para apontar para cima, uma carga negativa tem que ter aqui então carregado valores positivos, porque essa carga quer vir em direção à placa de cima, então precisa ser atrativo para ela. E para ser atrativo tem que ter carga de sinais opostos. Como as duas placas têm cargas opostas, então se aqui em cima é positiva, consequentemente eu já acho a parte de baixo, então aqui eu tenho cargas negativas. Ele não perguntou, mas um exercício pode perguntar. Para onde aponta o campo elétrico que existe na região? Você calculou a força elétrica. Campo elétrico é o vetor que existe aqui no meio, que sempre é a referência saindo das cargas positivas, afastamento, entrando na negativa, que é a aproximação. E aí, faz aqui o desenho. Então, campo elétrico está nessa direção e sentido. Por quê? Positiva afasta, negativa aproxima. E aí está o desenho do campo elétrico. E aí qual foi a pergunta que ele fez para a gente? Ele quer saber, então, represente a situação, então já representamos, represente o campo elétrico, já representamos também, então agora ele quer que a gente calcule quanto vale o campo elétrico. Para calcular numericamente quanto vale o campo elétrico, eu me aproveito da situação de igualdade que eu tenho aqui. A partícula está parada, então eu garanto que a força-peso tem que ser igual à força elétrica. Então, força-peso é exatamente igual à força elétrica. Aonde a formulinha de força-peso tem que ser massa vezes a gravidade. Fórmula de força elétrica, a gente vai usar esse daqui, que vai ser o campo vezes o módulo da carga de prova, porque essa carga é negativa. Então, eu posso ter valores negativos aqui. Então, uso o módulo. E aí começa a substituir os valores. Massa, ele disse, 2 vezes 10 a menos 9. Gravidade, sempre usa 10. Isso é igual. Campo elétrico é o que ele quer saber. Quanto vale? Carga de prova é negativa, mas sai do módulo positivo, então fica só 1,5 vezes 10 a menos 16. Quem está multiplicando E vai para o outro lado dividindo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar que o E é igual a... Eu vou multiplicar 2 vezes 10, então isso aqui vai dar 20, vezes 10 a menos 9, dividido por essa coisa que estava multiplicando E, que passa para o outro lado dividindo. Aqui vai ser 1,5 vezes 10 a menos 16. Fazendo essa conta, 20 dividido por 1,5, isso aqui vai dar 13. Vai dar 13 uns quebrados. Eu vou colocar 13, tá? E aí copio o 10 a menos 9. E de novo eu tenho aqui um expoente negativo, menos 16, que vai subir mais 16. Então ele vai encontrar aqui o menos 9, fica mais 16. Resolvendo isso, eu tenho 13 vezes 10 a menos 9 com mais 16, vai dar mais 7. E aí, o campo elétrico, posso colocar em notação, de 13 passa para 1,3. E aí, se esse 13 para 1,3 diminuiu, esse aqui vai aumentar. Então, fica 10 a mais 8. Não esquece a unidade, Newton por Coulomb. E esse é o valor numérico, então, do campo elétrico nessa região. Eu já representei ele vetorialmente, e aí aqui está o cálculo, então, 1,3 vezes 10 à oitava newtons por Coulomb.
Então esse é o valor que eu tenho de campo elétrico. Tudo bem? Então a gente encerra essa aula de exemplos de campo elétrico 3 por aqui.